Nesse vídeo nós vamos falar de classes, objetos, atributos e métodos em C#. Quando pensamos em qualquer atividade que a gente realiza na nossa vida, como nos estudos, na prática de esporte ou nas tarefas do dia a dia, como cozinhar, por exemplo, vamos perceber que existem vários modos de fazer a mesma coisa. Ao preparar um macarrão, por exemplo, o objetivo final é o macarrão, mas vão ter formas diferentes de preparo. Na programação não é diferente, e nela os diferentes modos que temos de programar nós chamamos de paradigmas. Então vai ser muito comum você ouvir falar de paradigmas como programação imperativa, programação estruturada, programação funcional, entre outras. A linguagem C# é baseada primordialmente no paradigma de programação orientada a objetos, apesar de suportar outros paradigmas também. O mais comum, porém, é o uso de conceitos de orientação a objetos na maioria dos casos, inclusive na programação de jogos com Unity. A orientação em objetos em si é um tópico muito abrangente. Então, nessa primeira parte aqui do curso, nós vamos aprender os conceitos básicos desse paradigma, o suficiente para que a gente possa aplicar nos nossos primeiros projetos e futuramente a gente vai se aprofundando mais nesses conceitos. A ideia da programação orientada a objetos é fazer uma abstração do mundo real. Daí que vem o nome mais genérico objetos, que remete a uma coisa da nossa vida, assim, no dia a dia. E para entender como isso funciona, temos que entender os conceitos de classes e objetos. A classe é a definição de características e comportamentos de algo que estamos programando. Por exemplo, imagina que a gente está criando um jogo de administração de um zoológico. E nele a gente vai ter os animais. Nós podemos então definir uma classe chamada animal, que vai ser a representação do que é um animal no nosso jogo. E aí essa classe animal ela pode ter características como porte, a espécie, o nome, a idade, e também podem ter alguns comportamentos, como comer, mover, brincar. Na programação orientada a objetos, tudo que for relacionado a características, como porte, espécie, nome e idade, a gente chama de atributos. Já os comportamentos ou ações de uma classe, nós chamamos de métodos. Ou seja, nesse exemplo, comer, brincar e mover são ações, ou seja, métodos da classe animal. E as características, como porte, espécie, nome e idade, são os atributos da nossa classe. Então, se a classe é a definição de algo, ou seja, ela é um modelo, é como se fosse um rascunho, os objetos é como se fosse a materialização dessa classe. Parece confuso, mas continuando no exemplo do animal aqui no nosso jogo de zoológico, suponha que, dada a definição da nossa classe animal, que tem porte, espécie, nome e idade, a gente vai ter os seguintes animais. A gente vai ter um macaco, uma arara e uma girafa. E todos eles vão ser baseados nessa classe que a gente definiu. Então, o macaco vai ter o porte médio, a espécie dele, o nome orangotango, nesse caso, e uma idade 30, por exemplo. Enquanto que a arara vai ter um porte pequeno, a gente pode chamar ela de arara azul, a idade 25. Já a girafa vai ser um animal de porte grande, e o nome girafa mesmo, e a idade 15. Então, cada um desses animais que a gente definiu, que foi baseado na definição, no modelo animal, da classe animal, são o que nós chamamos de objeto. Então, a gente pode falar que o macaco é um objeto do tipo animal. E a gente pode falar a mesma coisa para os dois. A arara é um objeto de um tipo animal. E a girafa também é um objeto do tipo animal. Ou seja, a classe ela é só um modelo, de projeto do que seria um animal. No nosso programa, quando o animal existir de verdade, ele vai ser um objeto, que é a representação do macaco, a arara e a girafa nesse exemplo. Então a sintaxe da classe fica mais ou menos assim. A gente define o termo class, o nome da nossa classe. E aí, dentro de um bloco de chaves, a gente começa a definir os atributos. Então, a gente pode ter um ou mais atributos. E esses atributos, eles podem ter mais de um tipo. Pode ser um tipo int, um tipo float, qualquer um dos tipos que a gente já observou. E dentro do bloco, a gente também define os nossos métodos. Esse public, por enquanto, não precisa se preocupar. A gente vai ver daqui a pouquinho o que ele significa. Mas é importante que você saiba que tudo numa classe vai ter um nível de visibilidade. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como que isso funciona. Vamos para um exemplo prático então. Vou criar um novo projeto, console, vou chamar de 08 classes. Então, para criar a nossa classe, a gente vai fazer um arquivo separado. Então, eu vou criar um novo arquivo. Para isso, a gente pode vir aqui no projeto, em mais. E a gente pode criar usando esse template class aqui. E aí, ele vai criar com algumas coisas pré-definidas para a gente. Ou a gente pode simplesmente adicionar um arquivo aqui dentro da pasta do projeto também.
E aí a gente só precisa definir, por exemplo, um nome para ele. Como eu já criei animal, eu vou criar aqui test.cs. E aí só que ele vai vir vazio. E aí o que interessa pra gente aqui é a parte da classe. Então aqui na classe animal, vamos começar definindo os atributos dela. Então a gente vai ter o string que define o port. Eu vou chamar de size aqui, que é o tamanho, né? Vamos ter uma outra string que define a espécie. Um outro atributo do tipo string para o nome. E finalmente um atributo, só que agora do tipo int, que vai ser a idade do nosso animal. Então essa é a definição de como é uma classe animal, mas ela não existe no nosso programa ainda. Então para isso acontecer, a gente precisa criar os objetos dessa classe. Então aqui no arquivo program, vamos começar definindo aqui o macaco. Então a gente começa definindo o tipo. Então ela vai ser animal. E aqui é como se fosse os tipos que a gente já viu, int, string, float. Só que dessa vez é um tipo que a gente está criando. Então quando a gente coloca aqui assim, a nossa classe ela também é um tipo para uma variável que a gente está criando. E aí a gente vai colocar aqui monkey, que vai ser o nosso macaco. E aí pra gente criar um objeto de uma nova classe, a gente precisa colocar o termo new e o nome dessa classe. E aí abre e fecha parênteses. Então aqui basicamente é igualzinho a criação das variáveis que a gente viu nas aulas anteriores. Só que a gente está criando uma do tipo da classe que a gente definiu. E a gente pode acessar os atributos dela utilizando ponto. Então a gente pode colocar aqui monkey size. E aí a gente vai pôr aqui o port do macaco. Então vou pôr aqui médio. Aí monkey species, aí vou pôr aqui uma espécie de orangotango. O nome pode ser orangotango e a idade age igual a 30. E a gente pode mostrar esses atributos na tela com um console writeLine também. Então vamos fazer um console writeLine aqui. Vamos usar aquela interpolação de string com várias linhas que a gente já viu na aula de strings. Então a gente pode pôr aqui entre 3 aspas, fechar aqui. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, animal. E a gente vai mostrar cada um dos atributos do nosso macaco. Então eu vou pôr aqui nome. E aí a gente põe entre chaves o valor. Então a gente pode pegar aqui monkey.size. Podemos mostrar o port. Opa, size não, né? Aqui é o nome, então monkey.name, aí aqui sim o monkey.size, aí a gente vai ter a espécie, tá aqui monkey. Por fim, a idade. Beleza, então se a gente executa esse programa, então eu vou lá na pasta cd08.NET Run. Perfeito, ele mostrou aqui então o animal e todos os atributos do objeto que a gente criou. Então você pode entender esse objeto que a gente está criando aqui igualzinho à variável que a gente viu nos primeiros vídeos. Quando a gente está criando essa variável, a gente também está dizendo para a memória reservar um espaço para cada um desses atributos que o nosso animal vai ter. E aí a gente usa a classe ponto, o nome do atributo, para recuperar esses valores lá da memória e a gente pode utilizar para fazer qualquer coisa, para fazer cálculos, para mostrar na tela como a gente está fazendo aqui. E a gente pode ter uma variedade de animais agora, como os outros dois que a gente tinha falado que a gente ia criar. Vamos criar aqui então a arara, se eu não me engano é macaw em inglês, então eu vou criar um nome em inglês, como está fazendo por hábito. Aí a nossa arara, ela vai ter o tamanho porte pequeno. E aí eu vou preencher aqui todos os atributos da arara e da girafa. Então a gente tem aqui 3 objetos do tipo animal, uma para o macaco, uma para a arara e uma para a girafa, e a gente pode usar os outros objetos para mostrar aqui na tela, por exemplo, também. Então a gente pode substituir o monkey aqui, eu vou copiar e colar e colocar a girafa no lugar. Se a gente executar o nosso programa de novo, ele vai mostrar aqui os dados da girafa. E a mesma coisa para a arara. Se a gente trocar aqui para a arara, e aí colar, executamos o programa de novo. Ele mostrou os atributos do nosso objeto arara. Agora vamos ver um pouco mais como que os métodos funcionam. Como a gente já viu, o método é a representação do comportamento, ou seja, uma ação que a classe vai executar. E a sintaxe dele é assim. Então a gente define o operador de visibilidade aqui, que em breve a gente vai ver também em detalhes como é. A gente define o tipo de retorno que o método vai ter, já a gente vai entender isso.
a gente define um nome para ele e entre parênteses a gente pode passar 0 ou mais argumentos que o nosso método vai ter. E aí esse argumento ele pode ter um tipo também. Então a gente pode ter um argumento tipo int, um argumento tipo float e assim vai indo. Aí entre chaves a gente coloca a implementação dessa ação, ou seja, o bloco de código que vai executar esse comportamento. Então, de acordo com a sintaxe aqui, a gente pode ver que um método vai ter dados de entrada, que são os argumentos que estão entre parênteses, e ela vai ter um retorno que vai ser uma saída e é representado por esse tipo. Então, lembra no vídeo que a gente falou de entrada e saída de dados? Um programa recebe entradas, processa as informações e dá uma saída? Olhando para o método, a gente pode fazer até uma analogia simples de que o método é como se fosse um pequeno programa dentro do nosso programa, porque ele vai receber informações, vai processar essas informações e vai retornar algum dado baseado nisso. Em alguns casos, o método ele não vai ter retorno nenhum, ele só vai executar alguma operação e vai finalizar. E aí, nesse caso, a gente usa uma palavra-chave específica que a gente vai ver daqui a pouco para representar que esse método não tem um retorno. Vamos ver isso na prática agora, criando os métodos para a nossa classe animal. Então vamos começar pelo método comer. Então a gente define aqui a palavra-chave public para iniciar. Aí a gente define o tipo de retorno. No nosso caso, comer, a gente só vai mostrar uma mensagem na tela, então ele não tem retorno nenhum. E para isso a gente usa a palavra-chave void. E aí eu vou pôr aqui o nome it, comer. A gente abre e fecha chaves e aqui dentro a gente vai colocar o nosso comando em si. Então nesse caso vamos só mostrar uma mensagem no console aqui, dizendo o seguinte, vamos colocar aqui WriteLine, colocar o animal, aí a gente vai pôr o nome dele, e isso aqui é um detalhe importante, que dentro dos métodos a gente tem acesso aos atributos da nossa classe, então eu posso usar aqui o atributo name, para mostrar o nome dele aqui no console. Vamos pôr o texto aqui, está comendo. E aí a gente pode ver esse método em ação. Então se a gente vier aqui no programa agora, a gente fez um console.writeLine para mostrar o animal, e aí vamos pegar aqui, por exemplo, o macaco, e vamos chamar o método it dele. Então o método it é um método que não tem nada de entrada, então a gente só abre e fecha parênteses. E ele vai executar a ação que a gente programou lá dentro. Então se eu executo esse programa aqui, salvar, .NET Run, então além de mostrar o animal, ele vai mostrar o texto que o animal orangotango, então ele pegou o nome pelo atributo lá da classe, está comendo. E a gente pode fazer a mesma coisa para os outros. Então se eu colocar aqui macau.it e giraffe.it, ele vai mostrar uma mensagem que cada animal está comendo. E a gente pode criar também agora o método de mover. Então vamos criar aqui. Aí esse método a gente vai fazer um pouco diferente, porque esse vai ter um retorno. A gente vai retornar, por exemplo, a distância em que o animal se move. Então vamos colocar aqui int. A gente vai retornar, por exemplo, quantos metros esse animal se move. Vamos chamar aqui de move. Aí vamos começar colocando uma mensagem aqui no console. Aí a gente vai escrever aqui o animal. Aí vamos usar aqui o nome dele. Está se movendo. Aí quantos metros cada animal vai mover, a gente vai se basear no porte dele. Então dentro do método a gente pode executar qualquer tipo de código, assim como a gente tem executado ali na classe principal. Então eu posso fazer aqui um if, por exemplo, e verificar se o porte for pequeno, a gente retorna 2 metros, por exemplo. Aí eu posso fazer um else if, se na verdade o porte, ao invés de pequeno, é médio, a gente retorna o valor 5. E aí, esse return é o termo que a gente usa para retornar um valor. Então, quando ele entrar nesse bloco de código, a execução do nosso método acaba aqui. E aí, ele vai retornar o valor para quem estiver chamando essa operação. E a gente pode finalizar aqui com size porte grande. Ele vai retornar 10. E vamos colocar um else aqui também, para caso não tenha sido definido porte nenhum, a gente retorna 0, ele não moveu distância nenhuma. E aí a gente pode ver isso na prática também. Aqui no program, vamos usar agora o método move. E aí como ele retorna um valor pra gente, se a gente fizer assim, ó, monkey.move, a gente pode ver, parando o mouse em cima do método aqui, que ele retorna um tipo int. Então ele tem um valor que a gente pode atribuir numa variável, por exemplo. Então eu vou criar uma variável aqui que vai ser a distância. E aí eu vou colocar aqui o valor resultante da operação move que a gente vai executar. E aí no console.writeLine, a gente pode mostrar essa distância, por exemplo. Eu vou colocar aqui distância percorrida por... Aí eu vou colocar aqui o nome do animal, então eu vou pegar monkey, name,
E a gente pode simplesmente mostrar a distância aqui, ó. Aí vamos supor que é metros, a gente põe aqui, ó, distância e metros. Ao executar, então, a gente pode ver que ele vai mostrar o texto, o animal orangotango está se movendo, assim como a gente definiu aqui no console.writeLine dentro do método. Ele vai pegar o valor de retorno, que como o orangotango tem um porte médio, ele retornou 5, e ele mostra aqui na tela, distância percorrida, 5 metros. E a gente pode fazer a exata mesma coisa para os outros animais para a gente ver o resultado. Vamos pegar aqui, ó, distância, a mesma variável, e vamos mover agora a arara. Então, Macau.move. E aí a gente pode mostrar a mesma mensagem, só trocando aqui o objeto. E a mesma coisa para a girafa. Então, se a gente executar esse programa aqui, a gente pode ver que ele mostrou as mensagens do método it, e aqui embaixo ele mostrou uma para cada animal que a gente chamou o método move. Então ele mostra que o animal está movendo e a quantidade de metros que ele se moveu. Vamos agora criar o método brincar. Então ele vai se chamar play, e aí nesse caso a gente vai passar algum argumento, porque a gente quer que um animal brinque com outro animal. Então, assim como outros tipos de variáveis int, float, a gente pode passar como argumento uma variável que é um objeto do tipo animal. Então a gente pode passar aqui um animal e chamar esse argumento de outro, por exemplo, other. A gente pode colocar uma mensagem mais ou menos assim, console.writeLine, aí a gente coloca aqui o animal. A gente põe o nome desse animal aqui, então quando eu acesso name aqui, eu estou acessando o atributo name do animal com o qual esse método está sendo chamado. Aí a gente põe aqui está brincando com, e aí a gente pode mostrar o nome do outro animal, que é o que a gente passou aqui para brincar com ele. Beleza, e se a gente vê isso na prática, a gente pode vir aqui no nosso programa, e aí eu posso fazer, por exemplo, assim, vamos supor um macaco brincando com a arara. Então a gente chama aqui monkey.play e a gente passa aqui o objeto do outro animal que vai brincar com o macaco. E aí, se a gente executa esse programa, a gente pode ver aqui que vai mostrar, ó, o animal orangotango está brincando com a arara azul. E aí a gente pode trocar os dois valores aqui. Se eu troco aqui para girafa, ele vai mostrar que o animal orangotango está brincando com a girafa. Aí se eu troco o macaco aqui para arara, por exemplo, ele vai mostrar que a arara azul está brincando com a girafa. Então, através dos métodos, a gente pode programar os comportamentos da nossa classe animal. A gente pode, inclusive, simplificar esse console.writeLine aqui para que ele funcione para todos os animais. Então, ao invés da gente escrever aqui no programa principal writeLine e passar aqui cada atributo do animal, a gente pode trazer isso para um método do animal. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos copiar esse trecho. E a gente vai criar um novo método aqui do animal. E a gente pode chamar ele de print, para ele printar na tela as informações do animal. Então a gente pode colar aqui trecho que a gente copiou de lá. E aqui a gente só troca o nome da variável e deixa o nome do atributo. E aí esses atributos aqui que a gente está usando dentro do método, como a gente já viu, vão estar se referindo aos próprios atributos da classe animal. Então aqui no outro arquivo, a gente pode substituir esse trecho para simplesmente assim, ó, macau.print. E a gente pode fazer isso para todos os outros animais. Então eu vou colocar aqui monkey.print, também a.print. E aí se a gente executa o programa, a gente pode ver que ele vai mostrar cada animal formatado da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, só que a gente consegue atingir isso fazendo uma única chamada do método print. Agora que a gente aprendeu o que são classes e objetos, repara uma coisa aqui comigo. A gente está usando esse comando console.writeLine há um bom tempo. E repara que se eu passar o mouse aqui no console, olha o que ele mostra pra gente. Opa, pera aí então, a gente está usando o console desde o início e desde o início ele é uma classe. E o writeLine nesse caso então, o que ele é? Se a gente parar o mouse em cima, a gente pode ver que ele tem um tipo de retorno e ele tem argumentos. Então esse cara, obviamente, é um método. Então a gente já está usando classes e métodos desde o início do nosso curso, basicamente. E até o momento eu vim dizendo comando esse tempo todo para simplificar o entendimento. Mas a partir de agora que a gente entende o que é classe e o que é método,
eu vou passar a usar esses termos da forma mais específica. Então, ao invés de me referir ao comando WriteLine, eu sempre vou me referir ele a método, e tudo que a gente for usar a partir de agora, eu vou me referir aos termos específicos, como método, atributo, classes e objetos. E aqui tem um segredinho do C# também, meio que ele esconde da gente desde o início, que é o seguinte. Então vamos voltar aqui no primeiro exemplo de todos que a gente fez. Então ele só tem uma linha de comando, basicamente, certo? Mas lembra que eu falei que C# é primordialmente uma linguagem de programação orientada a objetos? O que está acontecendo aqui, na verdade, é uma simplificação que o C# faz nas versões mais novas. Porque na maioria dos casos, por ele ser uma linguagem orientada a objetos, esse program, ele é uma classe também. Então a gente vai ver uma definição mais ou menos assim, ó. Program é a definição da classe. E aí todo programa em C# tem um ponto de entrada. E esse ponto de entrada sempre vai ser um método estático chamado main. Então ele vai ter um método estático chamado main. Ele vai ter alguns argumentos aqui. E é dentro dele que todo o programa acontece. Então esse console WriteLine vai estar dentro do método main da classe program. Tanto que se a gente executar isso aqui, ele vai funcionar normalmente. Então eu vou entrar aqui no exemplo 1 de volta. E eu vou executar aqui .NET Run. E o Hello World funciona normalmente. Então tenha em mente que tudo que a gente está criando até agora, sem ter uma classe e um método main, é uma simplificação que o C# fornece pra gente. E que na maioria dos programas você vai ver dessa forma aqui por padrão. Vamos falar um pouco agora sobre os construtores da classe. O construtor é como se fosse um método, mas ele é utilizado exclusivamente para criar um novo objeto. Aqui no nosso exemplo, esse trecho, newAnimal, é o construtor da nossa classe animal. É ele que vai criar o objeto em si. E quando a gente faz uma operação new, é uma operação que a gente está fazendo um instanciamento. A gente está criando uma instância de um novo objeto de alguma classe. Então, daqui para frente, sempre quando você me ouvir dizer instanciar, quer dizer que a gente está criando um novo objeto. Quando a gente falar que isso é uma instância, quer dizer que aquilo ou que aquela variável é um objeto também. A sintaxe do construtor é assim, então ele começa também com um modificador de acesso. Todo construtor vai ter o mesmo nome do que a classe. Então, diferente do método, ele não tem um tipo de retorno. E aí, entre parênteses, ele pode também ter 0 ou vários argumentos, assim como no método. Mas repara que a gente não criou um construtor para a classe animal. E mesmo assim, a gente está usando um construtor aqui para criar o nosso objeto. Isso é porque toda classe possui um construtor padrão. Então, se você não cria um, ele vai ter uma implementação base sem argumento nenhum que você pode usar para instanciar o seu objeto. Mas a gente pode criar os nossos próprios construtores, caso a gente queira que a criação do objeto tenha alguma ação específica também. Vamos ver isso na prática criando um construtor para nossa classe animal. Então aqui, depois dos atributos, eu vou definir o nosso construtor. Então ele tem que chamar animal. E aí a gente pode passar um atributo para ele. Então vamos supor que a gente já quer construir ele recebendo o nome que esse animal vai ter. Então a gente pode passar um argumento aqui que vai ser o nome do animal. Vou chamar aqui esse argumento de animal name. E aqui no bloco de código dele, a gente já pode atribuir o valor que a gente está recebendo nesse construtor. Então agora que eu tenho um construtor, se a gente voltar aqui no programa, a gente pode ver que ele passa a dar erro aqui, porque a gente está tentando usar um construtor que não existe mais, porque agora a gente criou um construtor novo, então o padrão já não vai ser mais utilizado. E aqui pra gente usar o nosso novo construtor, a gente tem que passar o argumento para ele. Então a gente pode substituir aqui o name que a gente está criando aqui, passar como um argumento do nosso construtor. E aí a mesma coisa para os outros animais. Perfeito. Então é bom a gente ter em mente que a gente pode criar construtores para as nossas classes quando a gente precisar implementar algum comportamento específico durante a criação. Inclusive a gente pode visualizar isso se eu colocar aqui, por exemplo, um console.writeLine. Então eu posso colocar aqui um console.writeLine e eu posso pôr uma mensagem aqui tipo assim, ó, criando objeto animal com o nome, vamos colocar aqui o nome que a gente recebeu como argumento. Então, ao rodar, então eu vou entrar aqui na pasta 08 classes .NET Run. A gente pode ver que na criação dos objetos, ele vai escrever uma mensagem na tela também, porque a gente definiu aqui no construtor. E aqui na construção a gente pode simplificar ainda a sintaxe, tá? Tem um jeito mais sucinto da gente definir os atributos durante a inicialização. A gente pode substituir essas linhas aqui, pode colocar tudo entre chaves,
remover esse ponto e vírgula e definir cada atributo separado por vírgula aqui, que aí fica um pouco mais sucinto para a gente ler o nosso programa. E aí o ponto e vírgula fica aqui no final. Então tenha em mente que a gente tem essas duas formas. A gente pode definir os atributos direto na inicialização usando esse bloco, ou a gente pode definir um por um assim também, ainda mais se a gente quiser definir momentos diferentes. Então a gente tem as duas formas de acesso. Perfeito. Para fechar o assunto de orientação a objetos nesse vídeo, vamos falar sobre modificadores de acesso. Na programação orientada a objetos existe um conceito de encapsulamento, em que você delimita quem pode acessar os membros da sua classe. E isso é definido através do termo que a gente viu mais cedo, public, que a gente pode definir para atributos, métodos e na própria classe. Então vamos ver os dois principais modificadores, que são o public e o private. Existem mais, mas por uma questão de simplicidade vamos ver os dois, e aí mais para frente, conforme a gente for se aprofundando no assunto de orientação a objeto, a gente vai vendo os outros. O modificador public indica que o membro é acessível por todos os outros membros. Ou seja, qualquer objeto pode ter acesso ao atributo ou método daquela classe. É por isso que a gente consegue, por exemplo, acessar aqui o atributo monkey.name, ou chamar esse método .move ou .it. Isso porque ele tem um modificador de acesso público. Já o modificador private, ele vai limitar o acesso dos membros apenas para os outros membros da mesma classe. Ou seja, se eu criar um atributo aqui na classe que tiver um modificador de acesso private, ele só vai poder ser utilizado dentro da própria classe. E a mesma coisa para o método. Por exemplo, vamos pegar aqui os atributos da nossa classe animal e vamos mudar tudo para private aqui. Vou colocar aqui private, 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 private. Se a gente for olhar aqui no program, a gente já pode ver que começou a dar erro, porque a gente não tem mais acesso a esses atributos size, species, date e nem aqui embaixo para usar o name. Isso porque eles são privados, então a gente só vai conseguir ter acesso a eles aqui dentro. Então, dentro da classe, eu consigo ter um acesso ao atributo aqui. E a mesma coisa vale para os métodos. Se eu mudar aqui o método move para private, se a gente der uma olhada aqui no arquivo principal, a gente pode ver que ele passa a dar erro aqui também. Inclusive ele fala, ó, o animal.move está inacessível devido ao level de proteção. E isso é a aplicação daquele encapsulamento que a gente falou na prática. Você só vai expor para as outras partes do seu programa aquilo que você realmente quer que seja acessado. Então tudo que for interno da classe animal a gente coloca como privado e só ele vai ter acesso àquilo. E todo o resto do seu software só vai ter acesso a tudo que for público dessa entidade. Então esse é um outro conceito importante, porque no Unity a gente vai usar esse conceito de public e private na criação dos nossos jogos. E com isso nós concluímos a nossa visão geral sobre programação orientada a objetos e podemos partir finalmente para a criação do nosso primeiro projeto em Unity. Mas antes, vamos fazer alguns exercícios. Desafios, é claro. Exercício A. Crie um personagem que possua uma classe para realizar as seguintes operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Para cada operação, deverá ser criado um método que recebe 2 números como parâmetros e retorne o valor do resultado. Utilize a classe para calcular os valores informados pelo usuário. Exercício B. Considere um jogo de RPG em que o jogador pode criar e personalizar seus próprios personagens. Crie um programa com uma classe que represente um personagem e possua os seguintes atributos: nome do tipo string, força, agilidade e inteligência, todos do tipo int. Além dos atributos anteriores, a classe deve possuir um atributo para armazenar os pontos de vida desse personagem, do tipo int. Em seguida, crie um método para cada uma das seguintes ações. Receber dano. Esse método vai subtrair a quantidade de pontos de vida por um valor passado como argumento e mostrar no console uma mensagem com quantos pontos de vida o jogador perdeu. E caso os pontos de vida cheguem a 0, vai mostrar uma mensagem no console informando que o personagem foi derrotado. E também um método imprimir, que vai mostrar uma mensagem no console com todos os atributos do personagem. Ao final, utilize as classes para preencher os atributos informados pelo jogador e utilize os métodos para ver os resultados. Exercício C. Aqui a gente vai trabalhar com formas geométricas, então o exercício pede 3 coisas. A primeira é: crie uma classe que represente um retângulo. Ela deve possuir altura e largura e seus valores devem ser definidos assim que o objeto for criado, usando um construtor. Crie métodos para calcular a área e o perímetro. A segunda coisa é: crie uma classe que represente um círculo. Ela deve possuir um raio e o seu valor deve ser definido assim que o objeto for criado, também usando um construtor. E crie métodos para calcular sua área e seu perímetro.
perímetro. E por último, crie uma classe que represente um triângulo. Ela deve possuir atributos para os 3 lados, cujos valores devem ser definidos assim que o objeto for criado, também utilizando um construtor. No fim, cria um método que retorne uma string com o tipo do triângulo, ou seja, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. E também um método para calcular o perímetro. Exercício D. Crie uma classe que represente uma conta bancária. Ela deve ter um saldo inicial e um limite de crédito, ambos definidos pelo construtor, e um atributo com o valor da sua fatura atual no cartão de crédito. Ambos os atributos não devem ser visíveis para o resto do sistema, ou seja, eles vão ter que ter um modificador de acesso privado. E a classe deve possuir os seguintes métodos: uma para saque, que ela vai receber um parâmetro com o valor a ser sacado. O valor deve ser subtraído do saldo da conta apenas se o saldo for suficiente para realizar o saque. O método deve retornar o saldo atualizado após o saque ou o valor menos 1 se o saldo não for suficiente. Um método para depósito, que ele vai receber um parâmetro com o valor a ser depositado na conta. O valor deve ser adicionado ao saldo e o método deve retornar o saldo atualizado após o depósito. O próximo método é um método para pagar, para realizar um pagamento. Ou seja, ele faz um pagamento no cartão de débito ou crédito. Então ele vai receber um argumento com a forma de pagamento, se é débito ou crédito, e um outro argumento com o valor do pagamento. Caso a forma do pagamento seja débito, o valor deve ser subtraído diretamente do saldo da conta. Caso a forma de pagamento seja crédito, o valor deve ser adicionado à fatura do cartão de crédito, porém apenas se ele não exceder o limite de crédito. O método deve retornar então um tipo booleano que indica se o pagamento foi realizado ou não. E por último, um método para consultar o saldo. Esse basicamente mostra no console todos os detalhes da conta bancária, como saldo, limite de crédito e o valor atual da fatura do cartão de crédito. E agora vamos para os desafios. Desafio A. Crie um programa para gerenciar o placar de uma partida entre 2 jogadores. Nele, crie uma classe que represente os jogadores, e vai ter o nome e a pontuação. Em seguida, crie uma classe que represente o placar. Essa classe vai ter que ter 2 atributos para jogador, o jogador 1 e o jogador 2, e um atributo para a pontuação necessária para que a partida acabe. Ainda na classe do placar, crie um método para adicionar uma pontuação a um dos jogadores. O método deve receber um argumento com o número do jogador, se é o jogador 1, jogador 2, e quantos pontos ele deve receber a cada pontuação adicionada. E além de adicionar os pontos, ele deve mostrar uma mensagem no console com o placar atual. E por fim, o método ainda tem que retornar um valor que indique se a partida terminou ou não, verificando se algum dos jogadores atingiu a pontuação máxima.